Olá, irmãos. Bom dia. Isaías capítulo 53 e o versículo 5 diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que Jesus precisou sofrer tanto antes de morrer? Não poderia Jesus apenas ter sido crucificado? Ele foi capturado na quinta-feira à noite e passou por alguns julgamentos. Depois foi esbofeteado durante a noite toda, ficou sem dormir direito, foi humilhado, foi espancado muitas vezes pelos soldados. Depois Pilatos, para poder fazer com que a multidão tivesse misericórdia dele, mandou açoitá-lo. E há comentários de que Jesus tenha sido chicoteado com alguns tipos de azorraques ou relhos ou chicotes que tinham lâminas nas pontas. Então, além do martírio de apanhar durante a noite toda e em alguns outros momentos, ele ainda foi esfolado, e quando foi apresentado perante o povo, eles ainda gritaram: preguem ele numa cruz, matem ele, ou crucifique-o. Como se não fosse suficiente, ainda fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. E aquilo, com certeza, fez sangrar mais ainda. Por que tanta crueldade? Por que não crucificá-lo direto? Querido amigo e amiga, querido irmão e irmã, Jesus, ele não apenas estava entre a ira de Deus e o ser humano, porque não foi a ira de Deus que fez isso com o ser humano. Jesus estava no meio do pior que o ser humano pode se tornar, que é a união da natureza humana, que é pecadora, com o inimigo de Deus. Ali estavam os próprios demônios, com todo o seu ódio. Ali estava o próprio inimigo de Deus, Satanás, Lúcifer, com todo o seu furor contra Deus, porque Jesus é Deus. E ali ele pôde fazer com Jesus, com Deus, tudo aquilo que ele gostaria de fazer, se tivesse poder para fazer. É por isso que Jesus disse em João capítulo 16 que o príncipe desse mundo estava julgado. O sofrimento de Jesus serviu para muita coisa, mas uma delas, eu estou te dizendo, foi para provar para o universo que o inimigo de Deus, de fato, é mau,
é perverso, é cruel. O próprio Deus se entregou na mão dos homens e também na mão dele. E olha o que fizeram. Não houve misericórdia. Não houve nem um pouco de compaixão. E nesse mundo é assim com os filhos de Deus. Quando você faz algo certo, você sofre por isso muitas vezes. Você é perseguido por isso. Quando você vai colocar algo de bom para alguém ou quer escrever algo para ajudar alguém, muitas vezes nas redes sociais você é perseguido. Você é martirizado e tido até como fanático ou fanática. Por isso que muitas pessoas preferem não se envolver, não se pronunciar. Daí veio o termo, eu não quero ser crucificado. Não quero que me crucifiquem. Porque Jesus foi. Simplesmente porque Ele foi fiel a nós até o fim. Porque Jesus precisou sofrer tanto antes da morte? Porque Ele precisou também viver a dor que muitas pessoas infelizmente vivem por causa da injustiça, por causa do pecado que não é lógico. Muitas pessoas especiais, muitas pessoas maravilhosas são torturadas, machucadas, desrespeitadas, isso físico como também verbalmente. Quantas pessoas maravilhosas hoje estão sendo encarceradas dentro da sua própria casa, vítima de bandidos, de criminosos, de pessoas más. Jesus entende todos eles. Ou seja, Jesus também sofreu o que tinha que sofrer antes de morrer, para ser também o Salvador até do pior ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de torturar e talvez até matar muitos cristãos, ele disse: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou eu sou o principal. Na sua agonia extrema, o próprio Jesus disse a respeito daqueles soldados: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dá para entender um amor como esse? Eu não entendo, mas eu aceito. E é isso que eu e você hoje precisamos aceitar. Porque será que alguém vai nos amar como Ele? Será que alguém vai dedicar um cuidado e consideração tão amável, sem pedir nada em troca, como Jesus fez? Claro que não. Só Ele pode amar e agir dessa forma. É por isso que eu gosto muito de uma música que diz, de um hino que diz: o seu amor não tem limites. Olha o que Ele fez. Em silêncio, Ele aceitou a humilhação, o desrespeito, para que pudesse estender a mão para você e para mim hoje. Querido irmão e irmã, querido amigo e amiga, a mão de Jesus hoje é estendida com todo o direito e poder para salvar você. Não importa onde você está, na situação que você vive, Deus tem todo o poder. E hoje, se você me escuta, é porque Ele vem até você
para te dar uma nova chance. Por muitas vezes ali, indo até o Calvário, você já sabe, Jesus desmaiou de cansaço, de dor, estava em colapso. Ele foi levado ao extremo que um ser humano pode ir. Será que alguém precisa te provar mais ainda que Deus ama você? Eu sei que a sua situação talvez hoje te faz muitas vezes pensar: por que Deus ainda não agiu se Ele me ama? Por que Deus ainda não transformou, ou mudou, ou me ajudou? Quero dizer para você que, antes de mais nada, Ele te amou. E te amou sem pedir nada em troca. Então, o que hoje talvez eu possa pedir para você é que permita Deus provar mais ainda esse amor. Permita Deus mostrar os planos maravilhosos que Ele tem na sua vida. A vontade que Ele tem de levantar e conduzir você da melhor forma. Então confie hoje. Não duvide hoje. Simplesmente diga: Jesus, depois de tudo que o Senhor fez por mim, eu confio e eu me entrego. Senhor, me conduza. Como diz o texto que nós lemos hoje, Ele foi moído, ferido e moído pelas nossas transgressões. Por causa dos incontáveis pecados que nós temos, Ele aceitou a nossa punição até a morte. Mas hoje você pode ser curado de qualquer dor. De qualquer dor, de qualquer problema, você pode ser curado. Mas é claro, você tem que estar aos pés da cruz. Você tem que fazer a sua parte. Porque Jesus, mesmo sem poder, precisou Simão Cirineu carregar a cruz porque ele já não conseguia mais. O soldado insensível viu e disse: olha, leve a cruz, porque ele não podia mais. Mas mesmo que rastejando, ele foi até a cruz para ser pregado, para nos dar vida eterna, para nos dar uma nova chance. Então não diga que você não pode, não diga que você não consegue, não se diminua, porque Deus vai transformar, se você quiser, se você deixar. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, um bom descanso, e que Deus te abençoe.